bom, Alan? Como é que você está? Opa, tudo certo, Carlos. Bom, estamos começando aqui o segundo podcast Amo Data e hoje nós temos um convidado aí super especial que é o Alan Godoy Souza Melo, não é de Souza e é Melo com dois L's, certo? Exatamente. Muito bem. Hoje o Alan é Lead Data Science aí no Quinto Andar, a startup aí unicórnio que está revolucionando toda a parte aí de aluguéis residenciais. Seja bem-vindo, Alan. Alan e eu nos conhecemos aí de longa data, né? Fizemos doutorado no mesmo laboratório, temos aí um histórico aí de discussões filosóficas também, e passamos por algumas experiências também de mercado em algumas empresas comuns, né? E hoje o Alan veio aqui para falar de temas super interessantes e relevantes para a nossa realidade atual. A gente vai falar sobre cultura de data science, a gente vai falar sobre a importância da pesquisa na indústria, dentre vários outros tópicos. Alan, seja bem-vindo, e desde já eu queria abrir esse espaço aí para você contar um pouco do seu background, como é que você iniciou sua carreira, como é que você veio parar na área de dados, inteligência artificial, fala um pouco da tua pesquisa também. Beleza. Primeiramente, falar um prazer estar aqui, né? Valeu pelo convite, Carlos. Para falar um pouquinho da minha história, né? Eu fiz engenharia de computação lá na Unicamp e pouco, acho que até por conta da questão de quão popular o assunto, durante a graduação já comecei a me interessar pela parte de inteligência artificial, né? Então, acabei procurando fazer iniciação científica. Aí, meio que automaticamente, entrei para o mestrado quase e segui para o doutorado também, né, sempre na área de inteligência artificial e olhando para um ponto de intersecção bem específico, que era a questão de inteligência artificial e uma área, uma nova disciplina que tem surgido nas últimas 2 décadas, né? Não é tão nova assim, mais que a área de sistemas complexos, que é basicamente uma área científica, né? É mais, eu diria, uma forma de ver o mundo quase, né? Uma forma filosófica de avaliar as coisas, os sistemas, ao invés de olhar os sistemas como grupos de partes isoladas, né? E que é uma forma muito comum na ciência, que é o reducionismo, né? Então a gente vem e quando vai analisar um sistema, a gente vem e corta para a menor parte analisável possível. Então, se a gente vai analisar um material, a gente vai olhar para o átomo. Se a gente vai analisar uma sociedade, a gente vai olhar para o indivíduo, né? E muitas vezes a lógica desse tipo de análise foca em olhar, por exemplo, para o indivíduo e depois você acaba assumindo que o que você olhou para um funciona quando você olha para vários, né? E mais recentemente, né, conforme a gente vai desenvolvendo a questão de várias ciências, a gente vai observando que isso tem suas limitações. Então a gente precisa olhar muitas vezes para a questão da estrutura que liga esses elementos. Então, por exemplo, não basta a gente olhar para um átomo, a gente tem que olhar para a estrutura de conexões desse átomo, né, em que estrutura física ele está. Não basta a gente olhar para um indivíduo, a gente tem que olhar para a estrutura social na qual ele se encontra para conseguir entender, inclusive, aquele indivíduo, né? Porque aí puxando um pouco mais para o que eu me dediquei um pouco mais, que era a questão de sociedades, né? Então, para a gente entender o comportamento de um indivíduo, a gente não consegue só olhar para aquele indivíduo. A gente precisa ter a noção de que, por exemplo, eu penso usando como ajuda uma língua, que é a língua portuguesa. E essa língua portuguesa não foi inventada por mim, foi inventada pela sociedade, né? E isso vai definir muito sobre como a forma que eu penso. E boa parte das minhas ações e reações vão ser dadas conforme o meio onde eu tô e o que as pessoas com quem eu interajo, o que elas me passam de informação e coisas nesse sentido. Então, a gente acaba olhando muito para essas interações e soa muito humanidades isso, de fato a gente bebe muito na área de humanidades, só que a gente olha muitas vezes pela lógica de ciências exatas. Então, nesse caso aqui, eu estou falando, por exemplo, de utilizar a teoria dos grafos para fazer análise das estruturas sociais, estou falando de utilizar mecanismos de inteligência artificial para conseguir
olhar para dados, por exemplo, de redes sociais e tentar conseguir tirar uma lógica da organização daqueles dados. Teoria de informação também é uma área que é muito utilizada, né? E esse, inclusive, é o tema do meu doutorado, assim, de boa parte das pesquisas que eu fiz no lado mais acadêmico, que é de entender a sociedade como um sistema de processamento de informação, né? Então, assim como a gente olha para quando está olhando para um circuito integrado, a gente olha para como as portas lógicas se conectam, e isso vai falar como que é o funcionamento do circuito como um todo. Se a gente está querendo entender o funcionamento de uma sociedade, a gente vai ter que olhar como as pessoas se conectam e que circuitos existem nessa sociedade, né? E, consequentemente, como a informação flui, e como a informação leva a novas estruturas sociais e a uma dinâmica de reorganização, e como isso acaba gerando nova informação. É um tema bastante interessante e complexo mesmo, parece. Mas fala aí como é que, você citou a parte de ciências da complexidade, né? Como é que essa linha, né, que é quase uma linha, é um novo paradigma, é um novo olhar para a ciência, como é que isso influenciou a tua carreira, né, mais técnica? Porque realmente é uma coisa incomum, né? Você vê pessoas aplicando técnicas reducionistas, como você colocou aí, né? Pontuou técnicas estatísticas, técnicas de modelagem matemática, para tentar capturar toda essa complexidade de alguns sistemas, sejam artificiais ou naturais, né? Então, como é que você parou nessa área? E como você decidiu juntar ciências da complexidade com matemática e ciência da computação? Então, essa mistura já existe há um certo tempo, só que o meu interesse acabou indo muito para essa área porque eu comecei a estudar bastante sobre sociedades animais e como, por exemplo, existe uma certa idealização sobre formigas e abelhas, né, de que como aquele indivíduo tão simples ele consegue fazer coisas tão complexas quando agem em coletivo, e tem aquela troca de feromônios, e no caso da abelha tem as danças para indicar onde você vai encontrar alimento e tudo mais. E particularmente daí, olhando, é uma coisa que eu sempre tive um interesse por economia e política, assim, um interesse bem não profissional, claro, né, mas uma curiosidade. E, de repente, comecei a observar que, do ponto de vista de feito da sociedade, a gente muitas vezes esquece o quanto a sociedade humana ela consegue chegar a coisas muito além do que um indivíduo consegue fazer. Então, sei lá, desde a distribuição de recursos e o quanto o mercado vai demandar de um lado, por exemplo, como uma frase conhecida, assim, que é do economista escocês Adam Smith, né, de que não é pela benevolência do padeiro que ele vai e faz o pão pela manhã, né, mas é por conta de um fruto de um comportamento complexo da sociedade que faz com que haja estímulos para que as pessoas supram as demandas das outras pessoas. Então isso faz com que a gente, quando a gente olha o todo, de certa forma até bonito assim de se ver. Então para mim, o meu interesse se deu muito pela beleza disso, e quando eu parei para ver que com a nova revolução de inteligência artificial, né, isso a gente é um pouco mais velho, né, Carlos? Então a gente entrou um pouco antes de ter começado esse boom de deep learning, coisa do tipo. Mas desde da prévia de revolução que estava tendo com modelos gráficos probabilísticos e outras ferramentas desse tipo, né, a gente já via que existia, que a machine learning estava fornecendo uma ferramenta muito poderosa para análise das relações humanas, do funcionamento social. E, honestamente, é realmente impossível você fazer qualquer tipo de análise de rede social que seja extremamente significativa e que consiga olhar de uma forma ampla, né, sem que você tenha auxílio de ferramentas computacionais. Você não vai conseguir olhar milhões de pessoas apenas com uma abordagem clássica de humanidades, como, por exemplo, a etnografia, né, que é de você fazer um acompanhamento muito mais próximo, muito mais qualitativo. Com certeza tem o seu valor, mas não escala para a sociedade como um todo.
Certamente eu acredito, né? Com certeza você vai saber explicar melhor do que eu, mas que o advento aí das redes sociais e as APIs abertas, né? O Twitter, acho que foi uma das primeiras que abriu a API para pesquisadores. Depois o Facebook também ficou famoso fazendo várias pesquisas internas sobre comportamento, né? Psicologia, até que também começou a vender dados e estourou alguns escândalos. Mas antes disso houve um boom, né, nesse tipo de dado conectado, em que você consegue utilizar todo esse ferramental aí de redes, de grafos e tudo mais. No trabalho que você vem fazendo, né, no doutorado, como você usa esse tipo de estrutura exatamente para fazer inferências, né, das partes para o todo, do todo para as partes? Se você puder entrar um pouco mais em detalhes do que é que você tem feito no seu pesquisa de doutorado. Eu tenho trabalhado com duas linhas principais. Uma, talvez seja o principal do meu doutorado específico, né, que é a parte um pouco mais teórica. Então, fazer algumas simulações e ver como que isso impacta no processamento de informação pelas unidades de uma rede social artificial, né? Então, com esse tipo de coisa, deu para ver, por exemplo, que se a gente pegar, vamos chamar assim, de agentes totalmente idênticos em seu comportamento, mas a gente só mudando as conexões, as informações que esses agentes recebem, a gente consegue fazer com que eles tenham comportamentos bem demarcadamente diferentes, assim. Então, do ponto de vista computacional, a gente consegue ver que alguns desses agentes funcionam mais como memória da sociedade, enquanto outros vão funcionar como os processadores, as pessoas que juntam informação e produzem uma nova unidade de informação, um novo tipo de informação. E esse tipo de coisa acaba sendo bem interessante porque, como eu falei, se a gente fosse olhar para o indivíduo, todos os indivíduos são exatamente iguais. A única coisa que a gente está mudando são quais conexões que eles estão recebendo, né? Então isso acaba sendo extremamente interessante porque mostra sobre, inclusive, a impossibilidade de a gente fazer análise totalmente individual, né? Porque se a gente tirasse esse indivíduo do meio onde ele está, a gente não conseguiria fazer esse tipo de observação, né? Isso do ponto de vista de simulação. Do ponto de vista de análise de redes sociais, eu tenho focado principalmente no Twitter, né, como boa parte das pessoas que desenvolvem pesquisa com essa parte de redes sociais, dado que é o lugar onde, primeiro, as pessoas publicam mais dados abertos, né? Então existe menos a questão da pessoa publicar de forma privada, em contas privadas, e o Twitter é extremamente amigável para o meio acadêmico nesse aspecto, né? Então, desde as APIs, né, e às vezes até havia algumas ferramentas pelas quais você conseguia acesso especial aos dados dele. E nesse caso, assim, boa parte do trabalho se deu em buscar entender como que as estruturas sociais determinam os assuntos que são discutidos, por exemplo. Então, até o paralelo que eu costumava fazer era do tipo, quando a gente vê na TV, por exemplo, alguma notícia sobre novas notícias sobre descobrimentos de funcionamento do cérebro, muitas vezes a pessoa fala, essa aqui é a região que funciona para tal assunto. Então, essa aqui é a região ligada à moral, essa aqui é a região ligada à memória, essa aqui é a região ligada a tal coisa. E dentro dessa linha de olhar para a sociedade como uma rede de processamento de informação, que também é a mesma coisa que a gente poderia falar de uma rede neural, né, do cérebro mesmo. Nesse caso, estou falando de rede neural biológica, não artificial. Nesse caso, então, poderia haver esse paralelo de você poder encontrar grupos altamente conectados nas sociedades que a gente poderia falar, esse aqui é o grupo que fala sobre determinado assunto, né? E isso a gente conseguiu identificar bem claramente, tanto que a gente até conseguiu meio que... a gente conseguia identificar sobre que assunto uma pessoa, em um dos estudos que a gente fez, a gente conseguia identificar, sem ver qual que era o tema que a pessoa estava publicando, a gente conseguia estimar qual que era o assunto que ela estava publicando, simplesmente olhando para os contatos dela, né? Então, com isso, a gente conseguia fazer essa estimação de que a pessoa estava falando de tal notícia,
Nossa, isso é muito louco, né? Então, deixa eu ver se eu estou entendendo o que você está falando. Você, bom, tem um determinado usuário do Twitter, você vai olhar as conexões dessas pessoas, quem segue ela, quem ela segue, vai olhar as pessoas que seguem, as pessoas que elas seguem, quem segue, as pessoas que são seguidas por ela, etc, etc. Vai extrair um grafo ali contextual dessa pessoa. Você vai olhar para a topologia desse grafo, como é que a distribuição de arestas, de conexões, vai computar estatísticas em cima, sobre tópicos que esse entorno fala, e com base na observação da estrutura desse grafo, você vai conseguir ter uma inferência mais precisa dos prováveis assuntos que essa pessoa vai aceitar, retweetar, ou que ela mesma vai produzir, é isso? Não exatamente isso, na verdade era até mais... assim, no final do artigo a gente até falou que havia algumas questões até que eram um pouco preocupantes, né? Porque no final das contas a gente conseguia até saber, a gente estava analisando distribuição de notícias, né? O retweet de notícia, né? O compartilhamento de notícias pelas pessoas. Então, olhando quem foram as pessoas que compartilharam um determinado assunto, sem saber qual era o assunto, a gente conseguia falar se era sobre política, sobre esporte, sobre qual que era o determinado... qual que era o grande tema disso, né? Isso usando técnicas extremamente simplistas, né? Era realmente bem simples, eram classificadores bem bobinhos, assim. E sem utilizar qualquer coisa de processamento de linguagem natural, né? Então, isso acabava sendo, por um lado, tecnicamente extremamente interessante, mas também acaba sendo um pouco perturbador, porque a gente pode falar, mas mesmo se tivesse tudo criptografado, se você não conseguisse ver o que é o conteúdo da notícia, você conseguiria estimar o que a pessoa está publicando, né, com base simplesmente em quem compartilhou o quê. Nossa, fascinante, cara. Bom, eu acho que, inclusive, Alan, você já está mais do que intimado, né, a apresentar mais detalhes sobre sua pesquisa aí conosco, né, no Data Talk Series, que vai ocorrer em breve, talvez até antes da publicação desse podcast, mas é bacana. Eu queria explorar um pouco também a sua visão de mercado e da disciplina de Data Science em si. Né? Eu acho que você tem, obviamente, um perfil aí de pesquisa, você está prestes também aí a completar o seu doutorado e tudo mais, mas você também é um cientista de dados. Qual é a semelhança entre um cientista na academia e um cientista de dados atuando numa indústria? Sendo bem honesto, assim, varia muito assim, na minha percepção, né? Tanto de empresa quanto de perfil pessoal. Né? Desde que eu resolvi migrar para a indústria, isso já há uns 6 anos mais ou menos, eu sempre me enxerguei como um acadêmico na indústria. Né? Busco ter as noções assim, os problemas de mercado e tudo mais, mas assim, o que me fascina é a questão de resolver problemas difíceis e sempre que possível, né? Sempre que tiver a possibilidade de encontrar um problema que ninguém conseguiu resolver antes, assim, essa é a coisa que mais me agrada, e de encontrar um problema difícil que eu vou precisar olhar na literatura e coisa do tipo. Isso acaba sendo uma coisa bem interessante, porque quando eu entrei no doutorado, quando eu estava no mestrado, eu não esperava que haveria abertura tão grande para esse tipo de atuação no mercado. Né? Eu fui de associação de pós-graduandos e a gente comunicava bastante com empresas assim, para tentar avaliar, e a gente via que a empregabilidade não necessariamente era ruim, mas muitas vezes era para coisas que iriam estar bem longe da pesquisa. Né? O que eu vejo aqui especialmente com a questão de data science, mais e mais empresas estão vendo que existe benefício no investimento em pesquisa, né? E que pesquisa não necessariamente é uma coisa extremamente fora da realidade. Existe muita questão de pesquisa aplicada, que inclusive muitas vezes é alvo
dentro da própria universidade, tem muitos trabalhos de pesquisa aplicada também, né? E que eles poderiam ser desenvolvidos, muitos deles, dentro da empresa, e que é aquela coisa. Boa parte deles, inclusive, boa parte do meu tempo é fazer coisas que não vão ser usadas para nada, né? Porque eu estou testando várias alternativas, mas quando eu encontro algo que é extremamente, que acaba dando certo, isso acaba tendo um impacto muito grande dentro da empresa. Então isso acaba sendo extremamente positivo, né? Eu acho, isso é uma coisa que eu já via, já observava. Existem vários cases de empresas fora do Brasil que têm suas unidades de inovação e tudo mais, mas que a minha sensação é que esse boom de data science acabou fazendo com que importasse um pouco dessa mentalidade aqui para o país, né? Então, acho que eu fico feliz, imagino que você também, que a gente tenha conseguido estar em uma área que durante nosso período de formação acabou se tornando essa área mais amigável para pessoas com uma mentalidade um pouco mais de pesquisa. Assim. Sem dúvida, para mim foi, como você falou, acho que nós somos muito sortudos dessa área ter explodido na indústria, porque realmente abriu todo um outro universo de oportunidades, né? E eu acho que não é porque a pessoa é pesquisadora ou cientista que ela não quer eventualmente ou até rapidamente ver o resultado da sua pesquisa sendo aplicado, gerando valor, impactando a vida das pessoas. Então é muito bom ter esse espaço na indústria e aqui no Brasil também, com o boom da área de ciência e dados. Agora você falou aí uma frase interessante que eu achei legal. Você falou fazendo, não sei se é uma autocrítica ou é um elogio, depende da interpretação, mas que a maior parte do seu tempo você gasta aí fazendo coisas que ninguém vai utilizar. E isso me remete um pouco à questão do valor do trabalho produzido por cientistas, né, de uma forma geral, e até mesmo cientistas de dados. Eu creio que o valor não está só na utilidade daquilo que você gera, mas está também no conhecimento que você produz ao longo do caminho e no processo de encontrar mais uma forma em que algo vai dar errado. No mínimo, você descarta hipóteses que não eram condizentes com a realidade e você, consequentemente, aprende melhor sobre como a realidade de fato funciona e você começa, consequentemente, a tomar caminhos a partir daí que sejam mais aderentes ao seu negócio, aos seus objetivos de mercado. Nesse sentido, como é que você enxerga o perfil, né, de uma pessoa, certamente como você, um perfil mais acadêmico, versus um perfil mais de engenharia, né, para atuar na área de ciência de dados? Quais os prós e contras, e na sua trajetória, como você acha que você tem sido recepcionado tendo esse perfil mais acadêmico versus as outras pessoas que têm um perfil mais de engenharia, né? Eu acredito que existe espaço para os dois, inclusive na mesma empresa. Eu, por exemplo, eu fico bastante satisfeito quando eu estou lidando com alguém mais de data science, mas que tem um perfil mais engenheiro, porque a pessoa me complementa, né? Então, seria até meio contraditório da minha parte, eu que acredito tanto nesse poder das interações de rede, eu chegar a achar, não, tem que ser todo mundo igual, né? Então, acho que é extremamente positivo isso, inclusive porque, às vezes, um corrige o outro, né? O perfil acadêmico, acho que tem alguns benefícios, né, que são extremamente positivos, como o fato de conseguir navegar em conhecimentos recém-gerados. Isso é extremamente importante, especialmente quando a gente está numa área como inteligência artificial, onde tem tanto conhecimento ser gerado a cada dia, assim. Então, boa parte das coisas que a gente está querendo utilizar acabaram de sair do forno ou ainda não foram utilizadas, né? Então, essa questão de conseguir navegar nesses conhecimentos recém-gerados. Uma coisa que eu sempre bato bastante é a preservação de conhecimento e reproducibilidade, né? Então, é importante que a gente consiga garantir que o conhecimento que uma pessoa gera seja compartilhado com o restante do time, porque aí a gente evita o retrabalho de gastar muito tempo, todo mundo vai ler os mesmos artigos. Isso é contraproducente, né? É importante que cada pessoa leia
coisas diferentes para a gente não ficar gastando tempo só em grupos de estudo. Né? A gente tem outras coisas para fazer, então a gente tem que ter um pouco mais de foco na eficiência. E a questão de reproducibilidade, que é aquela coisa, boa parte das coisas que a gente faz, a gente bate a cabeça e vê que não vai dar certo. E é importante que a gente não bata a cabeça de novo no mesmo lugar, a gente bata a cabeça em lugares diferentes. Né? Isso acaba sendo extremamente importante. Né? Então, a questão de reproducibilidade, de conseguir refazer o experimento, de conseguir ver onde falhou para conseguir falar, então talvez valha explorar por aqui. Né? E, inclusive, também para garantir que a falha do experimento não foi um lapso da pessoa que estava desenvolvendo o experimento. Né? Então, isso é uma coisa que eu costumo falar, assim, que se um dia eu voltasse para a carreira acadêmica, uma das coisas mais importantes que eu levaria era a questão de revisão de código, né? Que é algo que, assim, no meio acadêmico é extremamente raro você ter esse tipo de coisa, e isso garante bastante, minimiza bastante o problema das pessoas que acabam publicando coisas sem perceber que tinha um erro. Né? Então, existe uma prática acadêmica, que é a questão do peer review, que é parecido com isso, mas o legal da revisão de código é que ela vem antes da publicação. Né? Então, toda essa questão do manejo do conhecimento, da produção, da obtenção e do manejo do conhecimento, que eu diria que pessoas com uma bagagem acadêmica conseguem fazer muito bem, né? Tendem a conseguir fazer muito bem, né? E que muitas vezes pessoas com outro tipo de bagagem não vão ter essa facilidade. Certamente, outras pessoas, por exemplo, uma pessoa com perfil mais engenheiro, mais aplicado, assim, que venha, por exemplo, de uma linha ao invés de eu ver do meio acadêmico, ela veio como desenvolvedor de software. Né? Como eu falei, tem um benefício bem grande, inclusive porque a pessoa pode dar uma noção bem interessante de aplicabilidade de algumas coisas. Ela pode ajudar muito claramente na questão de, por exemplo, organizar os pipelines de dados e coisas nesse sentido. Ajudar a encontrar as melhores ferramentas também. Então, existe esse tipo de complementação. Mas é aquilo que eu comentei, né? Especialmente para empresas que queiram estar mais no topo, próximo do topo da tecnologia, ela não vai conseguir dar conta só com perfil puramente engenheiro, ela precisa dos dois. Fantástico, né? Eu acho que o que você está falando complementa realmente bem a visão tanto da academia quanto a visão do mercado, né? No sentido de que no mercado é muito forte e muito comum dentro da cultura data-driven, né? É uma visão de qualidade de dados, de governança, de você realmente ter a integridade ali dos dados e a certeza de que os indicadores, por exemplo, que você está computando, né, que em cima das fontes que você tem coletado de dados num data lake, por exemplo, eles são computados dentro de uma visão única a toda a organização, que não há visões muito divergentes para não ter problema de pessoas falando línguas diferentes ou interpretações diferentes para o mesmo indicador. E tudo isso é uma preocupação cada vez mais crescente, porque análises inconsistentes em cima de dados inconsistentes podem levar a decisões equivocadas que podem custar milhões ou perdas de tempo, né, investimentos que não iam dar nada porque alguém cometeu um erro básico lá atrás. E essa questão da reproducibilidade, eu acho que entra naturalmente nisso daí, né, porque de repente você tem um outro cenário, né, que você quer validar novamente a hipótese utilizando o mesmo ferramental, as mesmas metodologias, e se você não for cuidadoso para reproduzir exatamente os passos, você pode ter conclusões bem divergentes e criar uma confusão muito grande, aí a organização fica paralisada, tentando entender o que está acontecendo, e novamente se perde tempo e você incorre em ineficiências, né? Então, eu acredito que a visão que você está trazendo é bem convincente aí, depõe a favor do perfil acadêmico dentro das organizações. Eu acho que, na verdade, talvez até diria que depõe a favor da mistura, né? Porque é aquela coisa, o acadêmico pode chegar e falar, eu quero ter dados bons, mas muitas vezes vai ser difícil encontrar um acadêmico que vai conseguir falar como que você vai ter esses dados bons entre bancos de dados tão divergentes que podem ser de serviços
muito distantes. Então, realmente é preciso de você ter, no caso, engenheiro de dados também, um data scientist com vários perfis. Até o exemplo que você deu aí de code review, né? Você tem uma pessoa mais de engenharia, isso também contribui para a reproducibilidade sem sombra de dúvidas. Então, qualquer inconsistência, o fluxo de execução alternativo ali que não seja consistente, que seja detectado, isso é um issue e pode ferir a reproducibilidade, como você bem apontou. Fantástico. Eu queria aproveitar o gancho e perguntar o que é que você acha da cultura data-driven, né? Então, de tudo isso que a gente está discutindo, se você tem uma visão sobre isso, o que significa ser data-driven, muita gente tem interpretações diversas para isso, e queria aproveitar também e já emendar a pergunta do que seria uma cultura também science-driven. Porque fala de ciência de dados, sim, mas as pessoas usam o termo data-driven. Mas e a importância de você ter uma metodologia também, um pensamento rigoroso, científico, que você está fazendo no dia a dia. Então, se você puder dar uma luz aí nesses dois aspectos. Sim, a primeira coisa, assim, sobre a cultura data-driven, né, eu gosto muito. Eu sou um defensor, por exemplo, de políticas baseadas em evidências e administração baseada em evidências, né? Então, sempre que possível, você buscar informação extra para basear suas tomadas de decisões. Então, acho que isso é extremamente positivo. A ideia de uma cultura data-driven tende a ser algo também muito positivo, porque você consegue olhar para a sua realidade, gerar hipóteses e coisas nesse sentido. Né? Então, eu vejo com muito bons olhos, mas um porém que eu tenho é porque às vezes existe uma certa fetichização da cultura data-driven, né? Em que os dados vão falar tudo, né? Só que eu sou, inclusive em métodos de inteligência artificial, eu tendo a defender bastante o uso de conhecimento de domínio também. Então, muitas vezes na hora de você avaliar, por exemplo, você tem uma questão, você está querendo responder com seus dados, e você responde com seus dados, e na hora que você responde, você recebe uma resposta totalmente fora da sua expectativa. Isso pode ser uma coisa que mostra que você tinha um ponto cego, mas isso também pode ser um sinal de que você tem problema ou nos seus dados ou na forma como você processou os seus dados. Então, isso pode ser extremamente problemático. Isso até mistura um pouco com a questão que você falou de science-driven, porque dentro da cultura data-driven é muito comum a gente observar, né, em várias organizações que as pessoas vão e conseguem buscar respostas de dados, mas elas não sabem a pergunta que elas fizeram para os dados, né? Isso acaba acontecendo muito mais regularmente, né? Isso é uma coisa que no meio de pesquisa também acontece. Só que existe um certo treinamento da gente do lado de pesquisa para, às vezes, tender a identificar um pouco mais claramente quando a gente fez a pergunta errada, né? Então, teve acho que incontáveis exemplos meus de eu estava rodando algum experimento e quando eu fui ver, o resultado ou não fazia sentido, às vezes ele até era bom demais, né? E aí eu fui rever o código e observei que que o experimento não estava fazendo exatamente o que eu esperava, né? Então, um exemplo meio mais palpável assim para pessoal que trabalha na área de dados. Por exemplo, se você está trabalhando com a questão de ranking de busca, por exemplo. Estou lá trabalhando com a questão de ranking de busca e para fazer o treinamento desse meu ranking de busca, eu estou utilizando os dados dos cliques das pessoas quando elas fizeram alguma determinada busca. Porque, a princípio, isso vai falar sobre qual é a preferência das pessoas. Porque se ela clicou num item mais do que ela clicou em um outro item que estava na mesma busca, provavelmente ela estava mais interessada nesse item que ela clicou. Mas não necessariamente esses dados estão falando isso, porque tem outras coisas que a gente tem que levar em conta, que são, por exemplo, os vieses. Existem vários e vários vieses que estão embutidos. Então, pode ter o viés de posição. Então, as coisas que, por exemplo, o seu algoritmo anterior de ordenação,
ele vai enviesar as coisas que estão mais no início da busca, provavelmente vão receber muito mais clique. Né? Quando a gente, por exemplo, no quinto andar, a gente fez uma avaliação de como o nosso mecanismo de ordenação estava enviesando os cliques. E a gente observou que era uma exponencial. Então, conforme mais para frente, assim, a partir do quinto já tinha caído muito a chance do quinto item da busca tinha caído muito a chance de receber um clique. Então, nesse caso, está sendo totalmente polarizado pelo seu algoritmo anterior. Também pode estar sendo polarizado pela forma de apresentação dos resultados. Então, por exemplo, se por alguma razão algo tem tem um fundo vermelho, por exemplo, né, alguma das coisas que estão no seu item de busca tem um fundo vermelho, isso pode estar chamando atenção. E isso acontece, por exemplo, para mim é um exemplo que mostra o quanto a gente pode ter de problemas com isso. E que não era muito visto antes, é a questão da recomendação de notícias. Porque, a princípio, as coisas mais clicadas são as coisas que as pessoas mais se interessam. Mas tem o problema da apresentação. Se você falar, você não vai acreditar o que essa pessoa fez, muitas pessoas vão clicar, mas elas não vão se interessar pela notícia. Né? E isso acabou criando a indústria do clickbait. Né? Então foi um ponto cego das pessoas fazendo esse sistema de recomendação de notícia que acabou permitindo que surgisse essa cultura que já existia no próprio papel impresso. Então, sei lá, se a gente olhar notícias populares, coisas assim, ele já existia, né? Então você tinha notícias populares, era o jornal clássico que tinha casos de extraterrestres e coisas do tipo, né? E manchetes que distorciam muito a informação, né? Mas eles não tinham a relevância e a centralidade que hoje em dia o clickbait, as notícias clickbait têm. Uhum. Então, isso acaba sendo extremamente importante. Né? Esse é um exemplo para vocês terem uma ideia de como pode afetar. Isso também, às vezes, afeta em próprias perguntas de negócio que a gente faz também. Pode ter... a gente está olhando para um dado que, na verdade, não está mostrando exatamente aquilo que a gente espera. Uhum. Não, acho que você falou novamente, né? Uma coisa muito interessante é que a habilidade da gente formular as perguntas certas, que leva também à questão da necessidade de você formular hipóteses, né? Porque sem hipóteses é muito difícil você balizar suas perguntas, né? Então, toda essa formação acadêmica e científica, todo esse treinamento certamente é muito importante para a gente questionar a veracidade daqueles dados, se eles são suficientes, se eles contêm algum viés, como você bem apontou. Mas você também puxou um gancho aí durante a sua fala para essa questão da importância do conhecimento de domínio. Então, eu imagino que a conclusão natural aí da sua fala é que a pessoa que tem conhecimento do domínio vai estar mais bem posicionada justamente para saber quais são as perguntas importantes para aquele contexto, para aquele domínio, as hipóteses que são mais plausíveis dado o conhecimento prévio que ela tem do domínio, e etc. Então, eu queria saber a sua opinião de todo o boom que está havendo aí em Data Science, né? Em que a gente hoje tem várias bibliotecas aí open source, amplamente disponíveis, vários cursos online, em que a barra, e isso não é uma crítica, né? Na verdade, eu amo o que está acontecendo, né, no mundo Data Science hoje em dia, que é a democratização do acesso ao conhecimento e à tecnologia. Mas, por outro lado, ao a gente conseguir trazer mais pessoas, né, para a prática da disciplina, é muito fácil ter pessoas sem experiência também, utilizando os parâmetros de default das ferramentas e os pipelines e metodologias padrões que elas encontram em tutoriais amplamente acessados na internet, para analisar datasets novos que estão surgindo a todo momento e extrair conclusões talvez muito simplórias, com pouco embasadas em conhecimento do domínio. Então, eu queria saber qual a sua opinião sobre esse fenômeno, o que é que você tem a dizer sobre isso, o qual negativo você acha que isso é, ou se você vê algo positivo nisso. Eu tenho feito, no LinkedIn, por exemplo, tenho feito várias críticas a esse tipo de comportamento. Eu fico extremamente feliz
em ver que tem mais pessoas olhando para essa área de data science, né? Eu acredito que a gente precisa de muita gente no mercado para conseguir cobrir a demanda, e é aquela coisa, o desenvolvimento tecnológico ele não necessariamente vai trazer desemprego, mas ele vai gerar desemprego se as pessoas não estiverem preparadas para as novas funções que vão surgir. E então esse, na verdade, é o meu maior receio para o país, né? E quando eu vejo que existem muitas pessoas que estão buscando se preparar para as novas funções que estão surgindo, né? Se a gente olhar, a data science realmente está surgindo, porque é algo, uma expressão que, sei lá, 10 anos ninguém no mercado sabia o que era. Pô, Alan, eu achei que você ia dizer que o maior receio que você tem para o país era outra coisa, mas Existem outros receios, mas de longo prazo acho que o meu maior receio é essa questão, porque isso pode levar a desemprego sistêmico e vários outros problemas, né? Então a gente precisa que o sistema educacional esteja produzindo pessoas com toda a qualidade de cidadãos e tudo mais, mas com a formação profissional para se adaptar às novas profissões do futuro, né? Então, aí é como eu comentei, ao ver pessoas tomando essa decisão de procurar mais sobre data science e tudo mais, eu fico bem, bem feliz. O problema é que existe uma expressão do grego clássico que chama hybris, né? Que é quando a gente tem um excesso de confiança, por exemplo, né? Isso caracterizaria essa híbris. Então, é muito comum a gente ter essa confiança. Por exemplo, acabei de ganhar um conhecimento novo sobre estatística. Eu já acho que eu consigo testar todas as hipóteses do mundo, né? E o grande problema é que, primeira coisa, se a hipótese não for bem formulada, você não vai conseguir ter a resposta adequada. Se você não averiguar o matching, né, a adequação dos seus dados e da sua metodologia para a pergunta que você está formulando, você também não vai ter a resposta adequada. E depois que você tiver a resposta adequada, a única coisa que um teste T, um Wilcox, uma ANOVA, esses tipos de testes estatísticos vão nos dar, vão ser um sim ou não. Eles não vão falar muito mais do que isso, não vão falar os mecanismos que fazem com que isso, um determinado fenômeno que você viu que ocorre, não vão falar como eles ocorrem. E também, para situações onde a gente tem poucos dados e pouco conhecimento, os mecanismos de predição tendem a ser extremamente restritos, porque as séries históricas não vão ter informação suficiente para falar sobre o futuro, né? Então, e aí uma das coisas que eu mais tenho batido recentemente é na questão da abordagem de data science com relação à Covid-19. Então, é muita, muita, muita predição sobre como que a pandemia vai se desenvolver, qual o número de casos, qual o valor de R0, de RT, que lugar está melhor, que lugar está pior, né, e coisas nesse sentido, sendo que as pessoas acabam pegando os dados que já estão prontos e vão analisar eles acriticamente. Só que quando a gente para olhar um pouco para o domínio, a gente vai ver, nem todo mundo é testado, os países testam em quantidades diferentes, então não dá para a gente falar a mesma coisa sobre todos os países diferentes, assim, não dá para pegar, por exemplo, as curvas que foram para países que testam muito, como a Alemanha e a Coreia do Sul, e aplicar para países que mal testam, como infelizmente é o caso do Brasil, do México e de outros países da América Latina, por exemplo. Então tem todo esse problema, tem um problema de enviesamento, tem um problema de decisões políticas, às vezes, que a gente observa em vários casos, inclusive, por exemplo, um caso muito recente, o próprio Donald Trump, ele falou, acho que ontem, que ele tinha pedido para os estados irem devagar com os testes, né? Porque quanto mais você testa, mais você encontra a gente com Covid-19, né? Isso é um exemplo fora do Brasil, mas aqui no país a gente tem vários casos onde isso está acontecendo, né? E ao invés da gente estar observando, por exemplo, explosões de casos de Covid-19, a gente está observando a explosão de casos de síndrome respiratória aguda grave, né? Que basicamente boa parte desses casos são ligados à Covid-19. Então, esse tipo de coisa faz com que os nossos dados não estejam com a qualidade perfeita. Então, quando a gente observa os testados, as pessoas com teste positivo não são as pessoas com
não está indicando todas as pessoas com Covid-19 no país, né? E as mortes também, existem erros também no próprio, por exemplo, se você tem profissionais que não estão suficientemente capacitados, a taxa de erro na realização do RT-PCR, do exame padrão ouro para identificar Covid-19, vai ter problema. Então, você vai ter muito falso negativo, por exemplo, né? Então, tem todas essas questões que limitam muito o quanto a gente consegue fazer a partir de dados puros, né? E a gente vê muitas análises que vão com um excesso de confiança, falando, olha, o pico da curva, eu vi várias análises desse tipo, né? O pico da curva vai ser em, sei lá, 15 de abril. E foi algumas dos diagnósticos que eu cheguei a ouvir, né? Cheguei a ler em várias publicações, no caso. E o problema que eu tenho com isso é porque tem muita gente séria, com conhecimento e domínio, que está produzindo suas estimativas, e que isso faz... o fato de ter um monte de outras pessoas que não têm conhecimento sobre o tema, publicando, faz com que haja uma inundação e a gente não encontre essas pessoas sérias, né? Eu entendo plenamente que a gente está passando por uma crise bem grande, e as pessoas querem ter uma noção mais palpável, querem fazer algo também, né? É muito ruim você ter essa sensação de impotência, de você estar olhando e você não está fazendo nada para melhorar. Mas é algo extremamente valoroso, a meu ver, você simplesmente olhar, por exemplo, para um modelo que esteja referendado, que tenha sido desenvolvido por pessoas que estudaram bastante o tema, e explicar esse modelo, fazer um blog post sobre esse modelo, às vezes produzir novas curvas usando o código da pessoa, ou algumas coisas desse sentido, né? E dar visibilidade para os trabalhos aprofundados que foram feitos. Isso quer dizer que Data Science não tem nada a ver com isso, não deveria se meter a fazer coisas novas? Não. Eu acho que pode trazer muito benefício. Tem muitos tipos de análise que, como a gente vem de uma cultura diferente, a gente pode agregar. Só que é aquilo que eu comentei lá no início, sobre o poder das conexões, das pessoas em grupo. Então, por que não buscar, por exemplo, um epidemiologista para vir e conseguir fazer esse trabalho junto? Vai lá, oferece sua ajuda, né? E não é isso que a gente vê muitas vezes. A gente vê muitas vezes a análise de data scientists, às vezes de empresas que colocam seus data scientists para fazer suas previsões, e isso gera, até foi o tema do meu último post, assim, que isso tem muito a ver com a questão da erosão do respeito ao especialista que a gente está vivendo na sociedade como um todo, né? Então, a gente vê muito essa questão essa resistência ao especialista e por que eu vou ouvir um especialista, um caso recente, era sobre previdência, falando sobre previdência, sendo que eu já vi um post num blog que fala que isso, aquilo, né? Então, eu já acredito nesse post. Ou por que eu vou ouvir a NASA sobre o formato da Terra, por que eu vou ouvir epidemiologistas sobre as curvas da Covid-19, sendo que eu estou olhando, não estou vendo ninguém. Poxa vida, eu não vejo ninguém contaminado, como é que está tendo uma pandemia? Isso aí é coisa inventada, né? Então, e a gente observa muitos desses casos que a gente acaba tendo uma resistência ao especialista, e isso para mim é particularmente preocupante, porque o mundo não está ficando mais fácil. Não é mais fácil para uma pessoa normal, né, nem para a pessoa mais inteligente do mundo, conseguir entender tudo sobre todas as coisas. Não, produzindo tanto conhecimento que eu não consigo acompanhar um nicho de machine learning, o que está sendo produzido. É praticamente impossível. Então, fica mais óbvio esse problema quando a gente vê que as pessoas no mundo estão produzindo muito mais conhecimento sobre todos os assuntos e, ao mesmo tempo, a gente vê essa deterioração na confiança dos especialistas, sendo que é o momento em que a gente deveria confiar mais. Você abriu a caixa de Pandora agora, né? Muitos assuntos legais que mereceriam cada qual o seu próprio podcast, talvez. Mas, certamente, o comportamento humano é muito complexo, e aí você tocou em pontos como vieses cognitivos, né? Viés da seleção, por exemplo,
e outros tipos de comportamento como fear of missing out, né? Poxa, tá todo mundo publicando, eu sou um cientista de dados, eu tenho que dar minha contribuição também, e às vezes é na melhor das intenções, mas de fato toda essa desinformação adicional, mesmo bem intencionada, ela acaba gerando um estado de incerteza maior sobre o mundo, sobre o problema que a gente está vivendo, nesse exemplo específico da Covid que você trouxe. E claro que politicamente tem muita gente também que leva vantagem com esse estado de confusão, porque quando ninguém tem mais a razão do que ninguém, e quando você erode aí o valor dos especialistas, fica muito mais fácil você aplicar aí algumas políticas mais autoritárias ou sem muito crivo, sem muito questionamento crítico da sociedade civil, e as coisas vão tomando um caminho e proporções politicamente esquisitas, para dizer o mínimo, né? E é muito triste que a gente esteja passando por esse momento. Mas, por outro lado, quando houve esse fenômeno de democratização da tecnologia, principalmente com o boom da internet, né, é algo que todo mundo comemorou, a Wikipedia é um marco na história da humanidade, sem sombra de dúvidas, algo a ser celebrado, essa produção participatória, né, de conhecimento. E eu acho que a disciplina de Data Science entra nessa seara também porque é uma outra forma das pessoas contribuírem, não de uma forma estruturada ali na Wikipedia, mas quando você publica lá, faz sua análise, publica um preprint, ou um blog post, um post no Medium, de uma certa forma você está acrescentando seus pedaços de conhecimento por meio de técnicas mais sofisticadas e estatísticas. Mas também é verdade, pela sua fala, dá para ver que isso deixa muito claro que o tratamento de dados criterioso, bem feito, aliado a uma análise simples, bem simples, mas dotada de muito conhecimento de domínio, muitas vezes, se não na maioria das vezes, muito preferível a uma análise com baixa qualidade de tratamento de dados, com técnicas super avançadas e fancies, e com pouco conhecimento de domínio. Então, acho que fica essa mensagem para todo mundo, né, do que você falou. Acho que lembrar o básico nesse caso, né, garbage in, garbage out. Né? Uma das primeiras lições que a gente tem quando vai aprender machine learning, né? E se é garbage in, não importa você fazer modelos mais requintados, porque o máximo que você vai ter vai ser um garbage out, né, um lixo saindo com mais firulas, mas continua sendo problemático. Né? Sem dúvida. Bom, queria finalizar aí com uma última perguntinha rápida. Qual é o seu... Vamos colocar você aqui na posição de vidente. Qual é o seu prognóstico para a situação que a gente está vivendo? Tanto a parte social aí, você é um pesquisador que olha para a sociedade, olha para o contexto, e então, como é que você enxerga aí, né, a saída desse quadro que a gente está vivendo, tanto do ponto de vista da recuperação econômica, social, acho que dando um pouco de espaço para você aplicar intuitivamente suas teorias aí sobre sociedade, processamento de informação, e se o cenário que você olha para o futuro é positivo, é negativo, é neutro, é muito cedo para dizer, né? Por exemplo, só para estimular a sua resposta, né? Hoje a gente está vivendo a era aí das fake news e o uso político das agências de notícias. Muitos partidos literalmente injetam dinheiro, isso é mais comum nos Estados Unidos, injetam dinheiro na mídia. Os democratas compram canais de mídia, os republicanos tradicionalmente já vinham fazendo isso antes, e agora a gente está vendo também a politização da própria ciência, e certamente já era um problema, a gente que vem desse meio, né, já discutíamos sobre fake science, né, mas me parece que, olhando adiante, a politização da ciência pode ser uma grande. Então, eu queria ouvir um pouco a sua opinião sobre esses tópicos. Então, eu sempre sou otimista no longo prazo. Né? Quando começou essa questão da pandemia, vários casos, conversando com as pessoas e falando, as pessoas manifestando uma preocupação, falando, nossa, o mundo tá terrível, e sei lá o quê. Sendo um pouco pedante, assim, eu conversando com as pessoas, falando, nossa, imagina quando teve a gripe espanhola. O pessoal estava saindo da Primeira Guerra Mundial,
nem terminou a Primeira Guerra Mundial, já começou a gripe espanhola, e as pessoas nem estavam entendendo exatamente o que estava acontecendo, porque fazia pouco tempo que a gente tinha saído da teoria do miasma e dessas outras teorias antigas sobre as doenças, né? Então, as pessoas tinham uma compreensão mínima sobre isso, e elas obviamente não conseguiam ter controle nenhum. E os lugares que optaram por fechar, por entrar em quarentena, coisas nesse sentido, muitas vezes foram totalmente justificados por medo e não por predições do que iria acontecer e tudo mais, né? Ou mesmo, se a gente parar para olhar assim, há 200 anos, não é tanto tempo atrás, assim, quando a gente pensa em história, basicamente isso era pão com manteiga. Ter uma pandemia correndo assim, era o que era o dia a dia, né? Tanto que a gente não fica, sabe, quando a gente pensa em história, a gente pensa em pandemia da história, a gente está pensando em algo como a peste negra. E a peste negra basicamente dizimou a Europa, a Eurásia inteira, né? Então matou muito, muito mais gente em uma época que tinha muito menos gente no mundo, né? Então, no ponto de vista geral, eu sempre sou otimista. É claro que ninguém gosta de ficar olhando só para o longo prazo, né? Porque no médio prazo a gente acaba podendo passar por grandes problemas, como, sei lá, depois da gripe espanhola, a situação se deteriorou e acabou entrando na Segunda Guerra Mundial. Uhum. Eu não sou tão pessimista para falar que a gente vai seguir pelo mesmo caminho, mas eu sinto que a gente está no que em física, em teoria do caos, chamaria de um ponto de bifurcação. Uhum. Então, a gente pode ir para uma situação de recuperação ou a gente pode ir para uma situação de deterioração mais ainda. Então, por exemplo... Ou seja, é um cenário Star Trek ou Mad Max. Por aí. Que, por exemplo, quando a gente fala os questionamentos sobre a OMS, né, sobre o funcionamento da OMS, pode levar a gente a ter organizações multilaterais muito mais refinadas e adequadas para um mundo que é cada vez mais integrado, né? Então, não existe possibilidade das instâncias de decisão não serem mais integradas no mundo em que a gente aumenta a globalização, aumenta a integração econômica, aumenta a integração de viagens e por aí vai, né? Então, a gente pode caminhar para instâncias que sejam mais representativas e que sejam respeitando as autonomias nacionais, claro, mas que tenham um funcionamento mais adequado, que não sejam reféns de países que venham a tentar maquiar situações e coisas do tipo, que certamente o país da sua preferência já pode ter surgido na sua mente quando eu falei maquiar a situação, porque exemplos não faltam, né, durante esse ano, né? Então a gente pode estar avançando nessa parte, e existem propostas, por exemplo, da Austrália nesse sentido, que é do governo australiano, que acabam sendo bem interessante, né? Mas a gente acaba também podendo partir para uma situação em que as instituições multilaterais venham a ser mais desmontadas, porque elas já vinham sendo questionadas nos últimos 5, 10 anos, especialmente pelos governos mais populistas. E isso pode acabar levando a desmonte delas e que atrapalharia. Sem uma OMC, por exemplo, o comércio internacional fracassa, porque abre muito a chance para protecionismos. Sim. Então, isso é só um exemplo. E sem uma OMS que funcione adequadamente, a gente também... o fato de ter fluxo de pessoas entre países pode até se tornar arriscado. Então, a gente tem essa situação, né? E por isso que eu diria que a gente está num ponto de bifurcação. Mesmo a questão da confiança na ciência, eu também diria que a gente está nesse ponto de bifurcação, porque vários países estão observando o quanto, e a meu ver, assim, eu diria que o Brasil, a gente está tendo exemplos práticos disso, de o quão negativo é a gente vir e ignorar a opinião dos especialistas, por mais falha que ela seja. E definitivamente, ainda mais na situação do coronavírus, a gente não tinha informação nenhuma. O vírus nem existia há 6 meses, praticamente, né? Existia, mas não estava na nossa atenção, né? E possivelmente não estava com humanos ainda. E a gente tem essa opção, assim,
pode tanto favorecer com que as pessoas acreditem mais, respeitem mais a ciência e, a meu ver, sempre com aquele grão de sal, né, fazendo um anglicismo, de que é aquela coisa, ciência não tem a verdade trademark, né, ela está te oferecendo a melhor informação possível que a gente tem por momento, mas que pode ser desmentida no dia seguinte, né? Mas é a melhor informação. Mas ela também pode gerar essa questão do questionamento, inclusive por conta do fato de várias predições terem errado e coisas nesse sentido. E pelos próprios questionamentos que foram feitos, né? O próprio processo científico é um processo autoquestionador, né, o tempo todo. Sim. Então, a ciência só funciona porque ela é tolerante ao erro e ela espera o erro como norma, né, e o acerto é modelado como um evento mais raro ali, para justamente Sim. deixar com que esse caminho de aprendizado seja percorrido, né? Uhum. Sim. Aí o meu prognóstico assim, o que eu acredito que vai acontecer é simplesmente que não vai ser como era, essas situações não vão ser as mesmas como era 5 anos atrás. A gente vai mudar. Eu torço para que seja para melhor, assim, para que as pessoas tenham um conhecimento melhor do que é ciência, das limitações, inclusive, para não colocarem fé demais e acabarem as pessoas quebrarem a cara, né? E dessas questões de organismos multilaterais e do próprio noção de que, aí é uma opinião pessoal minha, opinião pessoal meio baseada também em alguns estudos, de que não vai ser uma revolução, uma mudança imediata que vai resolver qualquer situação nossa, seja problema de gestão, seja problema de corrupção, de qualquer coisa. Mas sim, são mudanças graduais, né, que o principal vetor dessas mudanças é a cultura da sociedade. Cara, fascinante. No próximo podcast eu vou perguntar como é que a gente chega lá, como é que vai preparando a resposta. Mas eu queria agradecer enormemente a tua participação, né, a paciência aí de ter ficado aí 1 hora aqui nesse podcast, respondendo perguntas malucas, mas eu espero que tenha sido bastante elucidativo aí para todo mundo que está assistindo, né, ou que vai assistir. Obrigado por compartilhar seu vasto conhecimento especialista sobre sociedade, sobre organização, sobre ciência de dados. Você tem alguma consideração final? Não, eu só gostaria de agradecer novamente o convite, né, e mandar um abraço para todo mundo que está assistindo e convidar para assistir, porque a princípio a gente deve ter uma palestra, né, sobre a parte de redes sociais, né, com um pouquinho de machine learning, inteligência artificial, né, que eu devo falar sobre esse assunto. Bacana. Alan Godoy Souza Mello, muito obrigado aí pela sua presença, meu caro. Tenha uma ótima noite e até a próxima. Até a próxima, Carlos. Vida longa e próspera. Vida longa e próspera.